Nosso Deus, Ele faz questão de usar Isaías para trazer um pouco da mensagem da cruz do seu livro, para expressar a nós a importância que Ele dá para o episódio que aqui está sendo narrado. Eu quero dizer para os irmãos que a crucificação de Jesus, a redenção que Cristo operou por nós na cruz do Calvário, não é um assunto secundário no Evangelho. Estão tratando o Evangelho como se a redenção, a crucificação e a santificação fossem assuntos secundários, como se outros aspectos da palavra de Deus fossem prioridade quando se comparados àquilo que está acontecendo aqui em Isaías 53. Mas eu quero dizer para os irmãos que o Evangelho não é um ramo, a cruz não é um ramo do Evangelho, pelo contrário, a cruz é o centro do Evangelho. Por quê? Porque foi na cruz do Calvário que a nossa redenção foi cumprida. Eu quero dizer para os irmãos que sem a centralidade dessa mensagem guardada no nosso coração, nós não vamos conseguir viver o cristianismo que Deus deseja que nós vivamos. É necessário no culto de Santa Ceia nós nos lembrarmos de como foi que tudo isso começou, como foi que esses 2000 anos de cristianismo começaram. O cristianismo não começou em uma turma de filosofia. O cristianismo não começou em uma sala de reuniões política. O cristianismo, meus queridos e amados irmãos, ele não iniciou em um ambiente pomposo. O cristianismo, ele não se iniciou em uma arena. Pelo contrário, o cristianismo, ele iniciou-se em cima do Monte Caveira, com uma cena terrível de se ver, com 3 homens crucificados, 2 criminosos na ponta, e um homem justo no meio desses 2 criminosos. Quem visse a cena da crucificação iria apontar o dedo e diria: ali estão 3 homens malditos, ali estão 3 miseráveis, ali estão 3 homens que de tão ruim que são, foram condenados à morte. O cristianismo, segundo a Bíblia, é escândalo. É escândalo para os judeus, é escândalo para os gregos. O cristianismo é um escândalo para os gentios. Por quê? Porque ele vai começar com uma cena no mínimo difícil. O Cristo do Evangelho, o centro de toda a Bíblia, que não sou eu e nem é você, é Jesus, está humilhado em meio a 2 bandidos. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus morreu do jeito que ele sempre viveu, em meio a pecadores, sendo Deus, sendo santo, sendo perfeito. Ele abre mão de seu trono e ele desce a essa terra seca e vazia, com uma missão, com um propósito. Ele se submete a papai José, a mamãe Maria. Segundo alguns, o pai humano de Jesus morre quando Jesus já é um homem. A Bíblia não vai deixar esse fato esclarecido, mas segundo a tradição da igreja primitiva, Jesus assume a carpintaria de seu pai e ele trabalha. Ele é experimentado nos trabalhos, e trabalho duro, a fim de sustentar a sua família. Jesus completa 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, ele parte rumo aos 3 anos do seu ministério itinerante terreno. Acredita-se que ele agora vai deixar a carpintaria com seus irmãos mais novos, filhos de José e Maria, e ele parte rumo ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Ele é batizado por aquele que foi conhecido na Escritura
como o maior profeta nascido de mulher. E a partir do momento que ele é batizado, ele parte de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de povoado em povoado, proclamando o arrependimento, proclamando a renúncia, proclamando o amor e, acima de tudo, proclamando a salvação que o reino de Deus trouxe para mim e para você. Quem estuda o Evangelho, quem ouve a palavra de Deus, sabe e vai se lembrar comigo que Jesus incomoda os religiosos do seu tempo. Jesus incomoda a elite do seu tempo. Em uma reunião, depois de Jesus ter ressuscitado a Lázaro, mesmo estando morto há 4 dias, em uma reunião, os fariseus vão decretar, vão tramar, vão planejar a morte de Jesus. Mal sabiam os fariseus, os saduceus, os essênios, os principais da sinagoga, mal sabiam eles que ao tramarem a morte de Jesus, eles estavam apenas cumprindo o plano poderoso de Deus. Porque se Jesus não morre, não tem perdão para o meu pecado, nem para o seu pecado. Se Jesus não morre, não tem salvação para a minha alma, nem para a sua alma. Se Jesus não morre, não tem sentido nenhum a gente celebrar a Santa Ceia. Mas quando os inimigos de Jesus planejam a sua morte, eles intentam calar a voz dele, a mensagem dele e os seus seguidores. Mas inconscientemente eles cumprem o plano de Deus. 2000 anos já se passaram. Os fariseus não têm mais nenhuma influência sobre a vida de ninguém, mas a milhares de quilômetros de distância do local que os fariseus moravam, na cidade de Floriano, no estado do Piauí, na nação brasileira, que naquele tempo nem descoberta ainda era, um povo está até hoje falando que Jesus é Senhor, se assentando numa mesa pela fé, porque Deus é quem continua no controle de todas as coisas, e as palavras dele nunca falharam, não falham e nunca vão falhar. Os fariseus decretam, planejam a morte de Jesus, e Jesus agora, ele continua a sua missão. Ele sobe até o monte para orar, depois de sentar na ceia com seus discípulos. Quando ele termina de orar pelos seus, quando ele termina de orar pela sua missão, ele desce o monte. Quando Jesus desce o monte, uma comitiva liderada pelo traidor Judas Iscariotes, eu vou falar sobre ele amanhã. Uma comitiva liderada por Judas Iscariotes está preparada para prender a Jesus. Eles fazem uma pergunta na madrugada: quem é esse que desce o monte? Será que tu és Jesus? E quando perguntam para Jesus: tu és o Cristo? Tu és o Jesus que nós estamos procurando? Jesus dá aquela resposta bíblica, ele diz assim: eu sou. Quando ele diz eu sou, não é um homem falando, é Deus falando. Que é uma prova que é Deus falando. Ele diz eu sou, e a Bíblia diz que aqueles soldados, eles vão cair igual dominó, um após o outro, porque quem se manifestou através da expressão eu sou foi o Deus Todo-Poderoso encarnado através de Jesus. Ele é preso, ele se entrega, porque ninguém tinha condições nenhuma de prendê-lo. Ele é levado a um julgamento falso, e os acontecimentos de Isaías 53 se iniciam. O povo que ele alimentou com pão e peixe, o povo que ele abençoou com seus milagres, os mesmos que ele recuperou a visão, os mesmos que ele expulsou demônio, os mesmos que não falavam, mas ele deu de volta a voz, a audição, as mesmas pessoas que Jesus abençoou, agora vão olhar e vão dizer: queremos Barrabás, crucifica Jesus. Porque eles não vão enxergar nada de bom em Jesus, nenhuma beleza eles vão ver em Jesus para o desejarem. E ele agora vai ser ferido, porque naquele momento ninguém havia dado crédito às palavras daquele homem que estava ali algemado perante uma multidão.
quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ele começou pequenininho, mas ele foi subindo como um renovo, pastor Francisco. O ministério dele começou modesto, mas foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E depois de atingir um pico de popularidade, ele se esconde e na cena da crucificação ele está lá preso. Ele vai apanhar. Algumas sessões de 39 chibatadas mais uma, de azorrague, com um requinte de crueldade, vão arrancar de suas costas o seu couro. Ele sentiu vontade de gritar, mas ele não pode gritar, cooperador Edson, você sabe disso. Porque quem grita quando está perante o matadouro não é ovelha, é bode. E se ele grita, ele sabia que bode não arranca pecado de ninguém. Quando Jesus fora batizado, João Batista olhou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sendo cordeiro, ele sente dor, mas segura e não grita. Ele é espancado, irmão, paulada na cabeça com um pedaço de cana, tapa na cara, cuspe no rosto, mas ele não abre a sua boca. Como uma ovelha muda, ele é levado perante os seus tosqueadores. E o povo que o via dilacerado, cuspido, humilhado, ensanguentado e mudo, não vê nenhuma beleza nele. Ele é ferido pelas nossas transgressões, ele é moído pelas nossas iniquidades. O pão que é rasgado na ceia simboliza o corpo dele, que por nós foi rasgado. O corpo de Jesus, irmãos, começou a ser rasgado na quinta-feira de madrugada, quando ele orou e soou gotas de sangue. O corpo dele começou a ser rasgado ali. Ele foi rasgado quando ele foi açoitado, e ele foi rasgado quando ele foi crucificado. Mas ele suportou tudo, irmãos, sem abrir a boca. Sabe por quê? Porque se ele falha, eu estou condenado. Se ele falha, você estava condenado e estava separado de Deus, mas mediante Jesus você está salvo e pode ter comunhão, koinonia, amizade com todo poderoso. Fica de pé comigo, por favor. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas apesar disso, o Senhor faz cair sobre ele o pecado de cada um de nós. O ministério do louvor vai se preparar para louvar. Olha aqui para o pastor Tisseu. Ele está na cruz agora, irmãos. E segundo o que está muito bem explicado pelo apóstolo Paulo em Romanos, Deus do céu, escute isso, irmão, nós vamos sentar na mesa, eu preciso te lembrar isso. Deus olha para a terra, o que ele enxerga? O seu filho exposto no madeiro. Segundo a lei, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E agora, irmãos, Deus vai lá na minha conta espiritual. Deus vai lá na sua conta espiritual. Olha a porta aí. E quando Deus tira o meu extrato e o seu extrato, pastor disse: mas eu não existia nesse período. Você que se engana, nesse período você já existia na mente de Deus. Ele já te conhecia, já sabia tudo que ia acontecer na sua história. E quando Deus bate o olho no meu extrato e no seu extrato espiritual, a única coisa que ele encontra é pecado, 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 dívida, 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 dívida. Só que quando ele olha para o extrato da conta espiritual de Jesus, a única coisa que ele encontra é justiça, 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 santidade, 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 perfeição, perfeição, perfeição.
De um lado ele tem a minha conta e a sua conta, e o salário do pecado é a morte. Do outro lado ele tem a conta de Jesus. Ele sim tinha direito de bater no peito e dizer: eu nunca pequei. Sabe o que Deus faz? Deus pega o meu pecado, o seu pecado, e faz um saque. E Ele junta tudo e Ele deposita na conta de Jesus. O peso do nosso pecado recai sobre as costas do Filho de Deus. Aí Deus pega a justiça de Cristo, a justiça, saca da conta de Jesus e deposita na minha conta e deposita na sua conta. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando o nosso pecado está sobre os ombros de Jesus, aquele cujos olhos são santos e não podem contemplar o mal, se vira. Ele se sente abandonado aqui na terra. É nesse momento que Jesus dá aquele brado conhecido: Deus meu, por que me abandonaste? Não é que o pai abandonou o filho, irmão. É porque o meu pecado estava lá. O seu pecado estava lá. O pecado de seus pais estavam lá. O pecado de seus avós estava lá. O pecado de toda a humanidade, de todas as eras, estava lá. E ele foi imputado. O pai não contemplou o mal, virou o seu rosto. O filho se sentiu abandonado, se sentiu desamparado. Ele sentiu o peso dos nossos pecados, mas ele suportou. O peso do meu pecado, do seu pecado, doeu muito mais que as chicotadas de Azorrague. O peso do meu pecado e do seu pecado doeu muito mais, irmão, do que os espinhos da coroa perfurando o seu crânio. O peso do meu pecado e do seu pecado doeu muito mais, irmão, do que o cuspe que ele levou na fonte. Doeu muito mais, irmão. Mas ele foi até o fim. Deixa eu te perguntar uma coisa: você vai até o fim também? Porque tem muita gente ingrata, que não tem constância, que não luta para permanecer. Só que antes dele pedir constância para nós, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Daqui a 10 anos, quando a gente estiver celebrando a ceia, você ainda vai estar aqui? Ou você está pensando em dar uma voltinha lá fora? Ele pode contar com sua constância. Feche seus olhos, por favor. Nós vamos sentar na mesa do Senhor. E eu quero que você e eu venha seguir o exemplo que Jesus deixou. Exemplo de constância. Peça para Deus constância. Fala: Pai, eu não quero parar. Eu quero ir até o fim, Jesus. Eu quero ir até o fim, Jesus. Eu quero ir até o fim, Jesus. É você e o Espírito. E a meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de porque teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim.
todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor.